Oi! Estamos ao vivo. Toda quarta-feira é dia de bate-papo. E esse bate-papo hoje aconteceu às 9 horas da noite, por uma ocasião especial. O tema é um tema bem desejado. E 9 horas tinham mais pessoas com disponibilidade de estarem ao vivo. Já tem gente chegando. Oi, Laisla. Oi, Laira. Ney. Patrícia. Tudo bem, gente? Tati Godoy. Quem for chegando, vai me dando um oi aqui para eu saber que você tá aqui comigo. Vamos esperar um pouquinho para a galera ir entrando. E o tema de hoje é atendimentos gamificados em empresas. Oi, Amanda, tudo bem? A gente vai falar sobre a construção de programas de atendimentos gamificados para empresas. E aí, Tati? O que é isso aqui? Vocês estão me escutando direitinho? Conta aí pra mim. Oi, Rai! A Rai chegou! Estão me ouvindo direitinho? Nádia! Que delícia! Um monte de gente querida aqui. Então, gente, quem aqui já ouviu falar da CIPAT? Eu até fiz uma enquete nos meus stories falando sobre CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E toda empresa, ela é obrigada a fazer eventos dentro da empresa para prevenir acidente de trabalho, mas também para falar sobre saúde. Então, é uma oportunidade que a gente tem para poder fazer palestras em empresas. Quando eu trabalhava em empresa, a gente tinha uma área que era de promoção da saúde em company, né? Que eram as coisas que a gente ofertava dentro das empresas. E esse foi o meu primeiro contato com programas de saúde dentro de empresa. Tanto eu como nutricionista, quanto o outro lado como uma pessoa que gerenciava, que cuidava do desenvolvimento daquele tipo de trabalho. E eu vejo o CIPAT como uma primeira porta de entrada nossa, nutricionista, né, dentro das empresas. É uma forma de você entrar. Eles têm essa demanda, então eles podem te contratar para fazer uma palestra, e nessa palestra você pode divulgar mais sobre seus serviços. É uma porta de entrada de contato mesmo, porque dependendo da empresa que você vai palestrar, empresa grande, empresa com vários funcionários, é uma oportunidade grande de você divulgar o seu trabalho também, ao mesmo tempo que você contribui com essas pessoas. E hoje eu vim aqui falar sobre programas de atendimentos gamificados para empresas, e primeiro eu queria falar sobre por que empresas, né? Por que preparar algo para uma empresa? Eu não sei se vocês compartilham dessa minha opinião, mas a maior parte das pessoas, ela passa mais tempo do trabalho do que em casa. É uma realidade. As pessoas, tem gente que passa, sei lá, 10 horas no trabalho, no ambiente do trabalho. Então as pessoas, elas estão mais tempo no ambiente de trabalho do que em casa. E querendo ou não, quando a gente vai pensar em estratégias de mudança de comportamento, o fator ambiental, né, o ambiente que essa pessoa está exposta, ela interfere grandemente nas escolhas diárias dessa pessoa. Então, impacta grandemente também nas escolhas e nas decisões dos hábitos alimentares. Faz sentido isso para vocês? Então, quando a gente começa a construir algo dentro de uma empresa, é uma oportunidade que você tem de criar uma onda de saúde dentro dessa empresa. Porque imagina, a pessoa, ela vai fazer o atendimento com você e aí ela vai embora para casa. E aí ela volta pro padrão dela, né? Pro ambiente que ela tá ali, o ambiente que ela tá exposta. E a empresa é um desses ambientes em que ela está exposta o tempo inteiro. E quando você tem uma intervenção dentro dessa empresa, quando você
cria um tipo de intervenção no ambiente em que a pessoa está a maior parte do tempo, isso faz muito sentido, tá? Isso faz muito sentido. E você consegue ter bons resultados assim. Além disso, um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês podem fazer intervenções dentro de empresas nas mais variadas áreas da nutrição. Poderia ser focado nas gestantes da empresa, tem muita empresa que tem muita mulher, e as empresas que têm uma população maior de mulher, constantemente tem mulher grávida, e é comum essas empresas quererem ter um cuidado ali em relação à saúde da mulher. Você pode fazer em relação a doenças crônicas, enfim. Há uma infinidade de possibilidades. Mas hoje, em especial, eu quero chamar a atenção para o desenvolvimento de programas voltados para combate à obesidade, para emagrecimento, para reeducação alimentar. Não dá para a gente negar que a obesidade vem crescendo e junto com a obesidade também o sedentarismo. Então, você tem essas pessoas que estão trabalhando nessas empresas, a maior parte delas passa boa parte desse dia sentada e essa maior parte também é sedentário. Não faz nenhuma atividade física e geralmente estão expostos ao fator estresse, né? Cortisol elevado. Muitas vezes as pessoas elas vêm com um conjunto de doenças crônicas. E não é só o fator estético, mas o fator saúde. Então, a obesidade e o sedentarismo é também uma realidade dentro das empresas. Isso impacta diretamente na produtividade do colaborador também. Eu enxergo uma oportunidade, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa oportunidade, tá? Quando a gente está diante de grandes empresas, essas grandes empresas, ou elas estão associadas a um plano de saúde, então elas contratam um plano de saúde que vai fazer o cuidado da saúde do colaborador, mas existe um outro grupo de empresas que elas mesmas gerenciam o cuidado da saúde do colaborador. Em termos técnicos, isso é chamado de autogestão, quando elas mesmas gerenciam a saúde do colaborador. Elas têm, tipo, um plano de saúde interno. Quem é que está me assistindo, está online aqui agora e que já viu isso acontecer? Por exemplo, aqui em Minas. Aqui em Minas tem a Copasa, que é a responsável pelo saneamento básico. A Copasa é uma autogestão. O que é uma autogestão? Ela tem a Copas Saúde, que é o plano de saúde interno dela. Vocês conhecem alguma empresa que elas mesmas têm o plano de saúde delas? Só me falem aqui nos comentários se vocês conhecem uma empresa, sei lá, já tiveram contato com uma empresa que elas mesmas gerenciam o próprio plano de saúde delas. Aí, ó, a Ana Líria falou que trabalha em uma empresa que é de autogestão. Então, primeira coisa que eu quero que vocês estejam atentos é que isso existe, tá? Então, existem empresas que elas não contratam um plano de saúde, mas que elas simplesmente, elas são as responsáveis por gerenciar e por contratar, credenciar profissionais. Aí a Ana, por exemplo, é uma nutricionista que trabalha dentro de uma autogestão. Então, foi contratada, ou foi terceirizada, ou tem um contrato PJ-PJ para prestação de serviço dentro dessas empresas. E aí, gente, dentro de um cenário maior em que a obesidade e o sedentarismo está atacando, você tem um volume grande também de pessoas interessadas em fazerem cirurgia bariátrica, tá? Você tem um volume de pessoas, você tem um volume de obesos que vão se interessar pela bariátrica. E aí, existe um órgão que regula os planos de saúde e que regula também a autogestão, e esse órgão é a ANS,
que é a Agência Nacional de Saúde. E a ANS, ela determina e regulamenta o que um plano de saúde tem que entregar. Então, essas empresas que são autogestão, elas também têm que seguir as regras da ANS, ok? E aí, quando a gente entra, né, de frente para um cenário de aumento de obesidade, aumento de sedentarismo e aumento de procura e de encaminhamento para cirurgia bariátrica, muitas vezes sem estar no requisito, mas às vezes, inclusive, as pessoas dando um jeitinho para entrar nos requisitos para fazer essa cirurgia. O que acontece? O que acontece nesse cenário? É um cenário de alto custo financeiro, de alto impacto financeiro. Então, você tá lá, você tá no plano de saúde, e aí você tem uma indicação que você vai fazer a bariátrica. Fazer a bariátrica tem um custo altíssimo para o plano de saúde. Ou seja, se eu tenho uma empresa que ela provê o serviço de saúde, que ela é uma autogestão, e existe um volume de funcionários, uma empresa grande, tá? Imagina uma empresa com 9.000 funcionários. Existe um volume muito grande de pessoas que estão fazendo essa cirurgia. O que vocês acham que vai acontecer com o custo interno delas? Vocês concordam comigo que é um custo altíssimo? E uma vez que a gente identifica essa demanda, percebe, aí mora aí uma grande oportunidade. Eu vou até rever aqui quem é que foi que falou que trabalha numa autogestão. Foi a Ana Líria. Ana, conta pra mim, Ana, no seu dia a dia, o que você vem enxergando aí em relação a esse cenário de obesidade, esse cenário de sedentarismo e a alta demanda por cirurgia bariátrica? Conta pra mim. Gente, então, quando isso acontece, eu tenho um custo alto para a empresa. E vocês estão carecas de saber que empresa nenhuma quer ter custo alto. E aí entra a nossa oportunidade de oferecer um programa diferente, um programa alternativo para cuidar da saúde desse colaborador. E aí vocês podem me falar, Marcela, mas a gente pode simplesmente fazer o atendimento nutricional. Sim, realmente, a gente pode simplesmente fazer o atendimento nutricional. Só que o atendimento nutricional, da forma como a gente faz hoje, ele tem pouco impacto dentro do ambiente. Então, se você cria um programa que é dentro de uma comunidade que já foi formada, porque uma empresa é uma comunidade que já foi formada, as pessoas têm um elo em comum. Todo mundo que está ali trabalha no mesmo lugar. Você tem uma comunidade de pessoas que já foi formada e você cria uma cultura forte dentro dessa empresa de cuidado com a saúde, de cuidado com a alimentação, de prática de atividade física, às vezes até de práticas de cuidado com a mente, meditação. O que você está fazendo? Você está agindo diretamente no ambiente dessas pessoas. Gente, por favor, me diga se isso está fazendo sentido na cabeça de vocês. Isso faz sentido? Então, fazer um atendimento de nutrição normal é diferente de fazer um programa de atendimento. E principalmente é diferente de fazer um programa de atendimento gamificado. Porque você vai usar mais do poder daquela comunidade que já foi formada para você criar uma nova cultura e impactar diretamente no hábito, no cenário onde a pessoa passa a maior parte do dia dela, tá? Frente a esse cenário de aumento de obesidade, de sedentarismo e de procura por bariátrica, que aumenta o custo, principalmente da autogestão, porque a autogestão, ela optou por ela gerenciar os cuidados da saúde do colaborador. Quando você simplesmente paga um plano de saúde para o seu colaborador, os custos do plano, eles estão ali naquele pagamento e tal, pode ser variável esse custo, só que o impacto é menos direto. Quando a gente tem uma empresa que é autogestão, ela é a primeira interessada em gerenciar aquele custo.
Então, tá aí um gancho que você pode utilizar para vender essa ideia de um programa de atendimento gamificado, ok? Esse é um viés, tá? É um viés que eu tô trazendo para vocês como uma oportunidade que vocês podem usar de gancho para vender essa ideia dentro de uma empresa. Outro viés que tá, latente aqui no nosso contexto atual é o viés da cultura das empresas. Cada vez mais a gente tem um volume grande de startups, de empresas com uma cultura mais moderna, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma coisa real que está acontecendo aqui comigo. Tem uma empresa, é a empresa que meu marido trabalha hoje, e eu amo a cultura dessa empresa, eu amo a forma como eles eles se organizam em tribos, um negócio completamente fora do comum. E eles queriam que eu construísse um programa de atendimento gamificado para eles. E aí a gente está em fase de negociação e eu vou apresentar uma proposta para eles, a gente vai marcar uma data, eu vou apresentar uma proposta para eles para a gente desenvolver esse programa dentro da empresa. Essa empresa não é uma empresa grande, é uma empresa de mais ou menos 400 colaboradores. E o legal é pegar esse viés da cultura. Então, é um viés, você tem que parar para ver assim, ó, essas empresas modernas, elas têm uma cultura da imagem que elas querem passar, elas têm uma cultura em relação ao estilo de vida, elas têm uma cultura da liberdade do trabalho. Essas empresas modernas, estilo startup, elas querem dar mais liberdade criativa para as pessoas. E aí, quando você pega esse viés da cultura e você traz para ela como uma oportunidade de criação de uma cultura de qualidade de vida, de hábitos saudáveis, isso agrega valor para a marca. Então, esse é um segundo viés que pode ser muito bem explorado por nós, nutricionistas, pensando nesse trabalho dentro das corporações. E eu vejo isso sendo pouquíssimo ou quase nada explorado. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Dentro das minhas alunas, que eu sei de fato que faz, só uma faz. E é uma oportunidade incrível, porque uma vez que você fez, você tem a oportunidade de fazer mais dentro daquele mesmo ambiente. E é como se você tivesse construído o seu primeiro cartãozinho de visita para fazer para outras empresas. Eu estou empolgada com essa proposta e com essa ideia de eu desenvolver esse programa, eu pegar, pôr a mão na massa, executar, porque eu acho que vai ser muito legal compartilhar isso com vocês, sabe? Tipo assim, eu vou sair da reunião de vendas e vou falar, gente, foi assim, foi assado, contar pra vocês tudo que eu fiz. E eu acho que isso pode inspirar muitas pessoas a seguirem esse caminho, de construírem, né, programas de atendimentos gamificados também dentro das empresas. Eu acredito muito nisso. E eu vou repetir aqui por quê? Porque tem gente chegando agora, principalmente pelo fato das pessoas estarem a maior parte do tempo delas dentro da empresa, dentro do lugar onde elas trabalham. E se a gente consegue criar uma cultura e uma onda de cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, de qualidade de vida, de prática de atividade física, de cuidado com a mente, muda o nível. Porque geralmente essas pessoas, elas, no cenário atual, as pessoas associam o trabalho a algo pesado, estressante, e aí elas usam muitas vezes o trabalho como um gancho para fazer tudo errado. E aí, se você coloca dentro do trabalho delas uma oportunidade de seguir por um lado mais saudável, de mais vitalidade, de mais saúde, de mais disposição, e você consegue conciliar isso com os objetivos estratégicos da empresa, é o melhor dos dois mundos, não é? E aí, eu escrevi aqui 8 passos, que, na verdade, 9. Tô pegando a minha colinha aqui, que eu fiz todo um plano para essa live de vocês. 9 passos que vocês precisam considerar na criação desse programa para as empresas, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês não só o que eu ensino no curso, né, do AMI10, mas o que eu também estou seguindo de passo para construir e para pensar nessa proposta para essa empresa que queria muito que eu construísse isso dentro da empresa, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher a empresa. Quando essa ideia chegou à tona, assim,
para mim, aquela empresa específica que eu pretendo fazer fazia muito sentido, porque era uma empresa que eu admirava, que eu curtia, que eu gostava da forma como as coisas aconteciam lá. E então o primeiro passo é você escolher a empresa, sabe? Não ser uma coisa tipo assim, tem aquilo ali, tem aquilo ali. Escolhe você. Qual empresa que você, tipo assim, que você curtiria fazer, sabe? Porque tem que ser gostoso pra você também. Porque é um trabalho que você vai ficar um determinado tempo ali também. Então, qual é a empresa que você gostaria de fazer esse trabalho? Em que tipo de empresa? Às vezes, pode ser igual foi pra mim, tipo, o primeiro contato que eu tive com essa empresa e que eu acompanho ela há anos foi por causa do meu marido. E, sinceramente, pra mim, bate, assim, forte uma vontade de fazer, porque eu sei que eu vou estar impactando o dia a dia dele lá dentro dessa empresa. É o hábito dele também que eu vou estar impactando. E não é só a empresa, é uma empresa que eu admiro, que eu gosto, tá? Então, o primeiro passo é escolham uma empresa para vocês começarem a pensar nessa ideia, em que lugar que você gostaria de fazer isso virar realidade, tá? Você pode começar pensando em empresas que você conhece alguém que trabalhe, que você tem alguma afinidade. Eu sei que, dependendo, se a empresa for muito grande, esses processos eles podem ser um pouco mais morosos. Eles podem ser um pouco mais burocráticos mesmo, tá? Dependendo da empresa, esse processo pode ser bem burocrático. Então, eu não começaria com uma empresa gigante, uma empresa famosa, porque quanto maior, mais burocrático vai ser o processo. Então, por que não começar com uma empresa dessas que tem essa pegada moderna e que queiram fazer algo em relação à cultura, né? Que esteja algo dentro da identidade da cultura da empresa. Ou, se for dentro de uma empresa grande, eu escolheria uma empresa de autogestão. Por que essas empresas de autogestão? Porque elas estão extremamente interessadas em gerenciar esse custo que elas acabam tendo, como eu falei para vocês, com bariátrica, com outras complicações, né, desse volume de pessoas obesas e sedentárias, e fica mais fácil de você vender a ideia. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Escolham um desses dois tipos aí de empresa. Uma vez que você escolheu e que você identificou, tipo, qual é o seu elo com aquela empresa, qual que é a sua porta que você vai poder entrar ali para fazer um primeiro contato, olha, estuda a empresa, estuda ela para você identificar as oportunidades, sabe? Pensa, tipo assim, você não vai no encontro com alguém sem saber nada sobre. Eu vejo muita gente que às vezes tem um projeto, eu já vi nutricionista que tem projeto de grupo de emagrecimento, grupo de tudo quanto é coisa, mas aí a pessoa vai e chega lá com um formato pronto, sabe? Tipo assim, você construiu uma coisa da sua cabeça e você pegou um formato pronto e tá propondo aquela ideia. A gente precisa ter uma ideia macro do que a gente vai criar. Só que você não pode chegar lá com uma ideia pronta. Você precisa, escutar mais para entender a necessidade e depois você propor. Então, o primeiro passo é você estudar. Se essa empresa tem site, vai no site, stalkeia o site, lê tudo, vai buscando as maiores informações. Faz com qualidade, com amor. Se tem rede social, vai lá nas redes sociais. Hoje em dia, essas empresas modernas, elas estão que fazem conteúdo dentro de LinkedIn. Tem empresa que tem até podcast. Então, entra para você entender a cultura da empresa, para você entender a pegada deles. E aí, na hora que você tiver uma reunião, tipo uma reunião que você vai apresentar a sua ideia, a pessoa ela tá vendo que você teve todo um cuidado de fazer aquilo, tá? Então, na minha opinião, depois de escolher a empresa, o segundo passo é você estudar ela para identificar as oportunidades que você tem. Depois, entra o terceiro passo que eu acabei falando aqui sem querer, que é você construir de forma personalizada para aquela empresa, tá? O legal é você construir algo que coloque da identidade daquela empresa. Por exemplo, nessa empresa que eu
eu vou fazer esse projeto, eles têm tem um monte de coisa que é deles. Por exemplo, tem umas gírias que são deles. Eles falam de mulambos, mulambagens. É empresa de tecnologia. E eles têm tribos. Tipo assim, as equipes, elas são tribos. E as tribos, elas se comunicam. Eles têm uma metodologia de desenvolvimento que é chamada de metodologia ágil. Então, eu fui entender até de qual que é o método que eles usam para trabalhar, para que eu fizesse conexões, e principalmente conexões em relação à gamificação. Porque eu sei que para eles a gamificação vai ser um baita diferencial. Dentro dessa empresa, e aí pode ter um preconceito seu, tá? Às vezes a gente acha que gamificação vai ser legal só para quando é homem ou quando é gente jovem. Não, aí que você se engana. A gamificação, ela pode ser o elo que vai aumentar o engajamento, que vai fazer as pessoas se comunicarem e vai aumentar esse efeito comunidade para fazer as coisas acontecerem ali dentro. Então, o terceiro passo é você construir algo de forma personalizada. Como? Vou te falar como que eu vou fazer, tá? Eu vou criar, tipo, um formulário prévio para conhecer as pessoas. Então, eu vou criar, tipo, um formulário no Google lá para conhecer as pessoas. Então, eu vou colocar perguntas para que eu possa conhecer as pessoas. O meu foco lá, eu quero focar, esse programa ele vai ser específico para emagrecimento. Então, por mais que tenha 400 pessoas, esse não é um programa para a empresa inteira. Por mais que o meu objetivo lá no final é criar uma cultura de saúde. Mas a primeira leva, eu vou fazer tipo assim, eu vou fazer um projeto para eu validar primeiro a ideia. Então, por exemplo, no primeiro programa, eu vou colocar como requisito, lá na hora que eu for apresentar para eles, que eu quero no máximo 20 pessoas. Por quê? Eu estou validando. Por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha um programa pronto que eu possa aplicar, é a primeira vez que eu vou aplicar nesse lugar. Eu preciso entender das necessidades desse lugar. Então, a melhor forma de você entender da necessidade desse lugar é você aplicando um questionário. Aplica um questionário para você saber mais. Então, se eu vou trabalhar com emagrecimento, eu quero saber por que essas pessoas ainda não conseguiram emagrecer. Eu quero saber as dificuldades que elas têm no dia a dia. Eu quero saber o que importa para elas. Eu quero saber o que motiva elas dentro da empresa. Porque imagina, dentro do meu programa, eu vou criar lá uma lojinha de benefícios. Eu não sei o nome que eu vou dar para essa lojinha ou como vai ser, porque o nome, esses detalhes, eu vou pegar aonde? Eu vou pegar da cultura da empresa. Até a identidade visual que eu for usar, eu vou usar de forma que eu use a identidade visual da empresa. Então, eu vou pegando esses detalhes através de um questionário para perguntar para as pessoas o que é importante para elas. Então, se eu vou criar uma lojinha que as pessoas, à medida que elas vão cumprindo as missões que eu vou entregar no meu programa, elas possam trocar por recompensas, eu preciso saber o que é importante para elas. Vai que eu vou colocar coisa lá que elas não estão nem aí. E se eu pudesse negociar, por exemplo, com os gestores, os tomadores de decisão lá do projeto, se eu pudesse se eu pudesse negociar com eles alguns brindes que são relacionados ao próprio trabalho, eu posso criar coisas relacionadas ao trabalho. A gente pode dar poder e evidência para essas pessoas dentro do trabalho, desde que você pergunte, desde que você trabalhe em parceria com as pessoas que estão ali. Então, não chega com um negócio pronto. Às vezes a gente acha que, tipo assim, mas eu tenho que chegar com uma coisa brilhante, pronta, e aí é que vai. Não, não é. Porque você não sabe exatamente o que essas pessoas querem, o que elas estão buscando. E aí, quando você se coloca aberto para co-criar com elas, quando você se coloca, você é a detentora ou o detentor do saber em relação à alimentação e à nutrição. Só que você não vai chegar chutando a porta de ninguém. Você vai entrar, vai co-criar e vai produzir ali junto. Então, por isso, um questionário, por exemplo, tá? E aí, quando você aplicar esse questionário, você vai entender mais ou menos como as coisas funcionam. Um ponto para mim que foi muito importante e que eu vou colocar dentro da negociação, por mais que a empresa ela queira pagar 100% do programa para o colaborador, eu não vou querer que seja assim. Por quê? Eu quero que entre para o programa só as pessoas que estão realmente dispostas a mudar. Quando as pessoas veem uma coisa de graça, elas vão falar assim, vou fazer, né? A empresa tá pagando.
e não dói nada no bolso dela. Então, a minha proposta para essa empresa que eu vou fazer, por exemplo, vai ser com que a empresa arque com 50% do programa e a pessoa que quer participar vai arcar com os outros 50%. Assim, vocês percebem que, de certa forma, eu já estou fazendo uma peneira para identificar quem está pronto para mudar, quem está disposto a se comprometer e dar o passo. Faz sentido? Porque se você der um trem de graça, vou fazer. Aí vai aquele tanto de gente lá que vai ficar igual uma pamonha descomprometida, que vai te fazer uma raiva. E eu tenho pânico, eu tenho ataque. Vocês vão ver quando eu estiver contando eu, Marcela, dentro dessa empresa. Então, assim, tem que ter uma barreirinha. Então, eu vou colocar como uma necessidade que esse subsídio não seja total. Eu não sei, a minha proposta é que seja 50%, 50%. Mas eu vou negociar lá com eles. E eu tenho certeza que vai fazer sentido para eles também, tá? Então, isso aí é uma dica que anota. Que se eu vou fazer, não cometa esse erro. O que mais? Outra coisa que funciona bastante. Lembra que você está usando o efeito da comunidade. Você está falando para pessoas que já têm uma comunidade em comum, que é a empresa onde elas trabalham. E o legal para você... Lembra que eu falei que eu queria fazer mais do que só um programa? Eu queria criar uma cultura. Nessa empresa que eu vou fazer, eles já promovem alguns eventos. Eventos deles, assim. Por exemplo, tem um negócio lá que é tipo acho que é toda quinta-feira, eles têm umas rodas de conversas, palestras que os próprios colaboradores vão lá falar, ou trazem alguns convidados, e eles têm isso, chama Tech Shot. Então, eles têm lá o Tech Shot, tem os movimentos deles. Mas eu vou criar, dentro do meu programa, eventos externos, fora do contexto da empresa. Por quê? A gente vai criar dentro da empresa um cenário interessante para a construção de hábitos saudáveis e a gente vai estimular com que o outro contexto de vida dele, que é fora da empresa, é ele no final de semana, é ele na casa dele, é ele onde ele for, alguma coisa que tenha a ver com o quê? Fora do ambiente da empresa, mas que tenha a ver com a qualidade de vida. Então, por exemplo, você pode promover eventos fora da empresa. Você pode fazer, por exemplo, uma coisa que eu vou fazer. Sempre quis fazer isso. Se eu fechar com essa empresa, eu vou fazer. Aqui em Belo Horizonte tem a Serra do Curral. E aí tem um passeio que é a escalada da Serra do Curral. Então, eu posso convidar as pessoas da empresa que estão participando do programa para um passeio na caminhada da Serra do Curral. Então, a gente está fazendo atividade física, a gente está em contato com a natureza, a gente está aproveitando de outras formas o nosso dia a dia. Ou eu posso fazer, por exemplo, um aulão de yoga no parque. Ou eu posso fazer um encontro dentro da empresa que vai ser de uma alimentação saudável e gostosa. Ou eu posso cozinhar junto com eles em um determinado dia. Então, são atividades fora do contexto do atendimento do 1 a 1, tá? É muito interessante incrementar com essas atividades externas, se você quer criar um movimento de saúde. E aí, por exemplo, se eu for fazer esse negócio da caminhada da Serra do Curral, as pessoas podem levar convidados. Elas podem, às vezes o cara trabalha na empresa, por exemplo, o Pedro trabalha nessa empresa, eu sou a esposa dele. Ele poderia me convidar para ir com ele, por que não? No aulão de yoga, eu posso levar convidados. Então, eu vou criando uma cultura que ela vai ganhando capilaridade na vida daquelas pessoas. Eu crio um terreno fértil onde ela está a maior parte do tempo dela e eu vou criando capilaridade entrando no dia a dia e nos outros relacionamentos dessa pessoa, tá? E aí a gente consegue ter uma mudança que é mais profunda, que é menos superficial, que ela atinge a motivação intrínseca e a pessoa se sente mais sustentada para seguir com aquele processo de mudança de comportamento, tá? Aí, beleza, Marcela, mas como é que você vai? Por exemplo, fiz a reunião, fechei com os donos das empresas, e aí agora eu tenho que identificar quem é que vai participar do programa, né? O que eu posso fazer? Eu posso marcar uma palestra
para um volume grande de funcionários dessa empresa. E nessa palestra eu vou falar sobre alguma coisa de saúde, mas também eu vou fazer o convite para as pessoas participarem do meu programa de atendimento gamificado, ou o programa que você queira fazer, o seu grupo, sei lá, o que você for vender aí. E aí nessa palestra, uma coisa, ó, sacada, tá? A Mari aqui que não me deixa mentir. E ela fez isso e deu super certo para ela. O que você vai fazer? Você vai fazer a palestra, vai convidar os interessados, só que é tipo assim, não é pagou, entrou não, entendeu? Você vai fazer uma seleção de quem é que vai entrar para o programa. Então, você faz uma palestra, imagina essa empresa tem 400 funcionários. Na primeira onda, eu quero 20 pessoas. Os interessados podem aplicar, mas não é só pagar e entrar. Eles aplicam e eles vão passar por uma seleção para ver se é o momento deles de participarem do programa. Então, você pode fazer as pessoas fazerem uma aplicação para entrarem para o programa. E nessa aplicação, eu te sugiro fortemente avaliar qual que é o nível de motivação e comprometimento daquela pessoa, para mudar agora. Tem uma pergunta aqui, ó, linda. Você pode escrever assim no seu formulário. Uma pergunta aberta. Por que eu deveria escolher você para participar do programa de atendimento gamificado? E aí a pessoa, você vai despertar nela um desejo tão grande, é tipo assim, é como se eu estivesse fazendo uma prova, um teste de seleção, sabe? E a pessoa, ela vai colocar aquilo ali com tanto carinho, com tanto cuidado, vai colocar tanto do fundo da alma dela, se ela realmente quiser, que você gera uma emoção nela de desejo pela participação no programa. E aí depois você pode fazer novas levas, novas ondas do programa nessa mesma empresa, tá? Então, esse aqui é o 6º ponto que eu coloquei. Faça uma palestra de venda / apresentação e no final coloque um formulário de aplicação. E aí, quando você for criar o seu programa, gente, tem que ter princípio, meio e fim, tá? Cria um ciclo de intervenção. Vou te falar como é que eu vou fazer nessa empresa. A minha proposta inicial é de fazer um programa com duração de 30 dias. Eu vou fazer um programa que é assim, ó. Eu vou ficar com essas pessoas, eu não sei, tá, gente? É o que eu pretendo, é o meu desenho. Eu pretendo ficar com essas pessoas num período total de mais ou menos 7 meses. Só que eu vou dividir isso em 3 níveis. Então, o primeiro nível é o primeiro programa, que eu vou fazer um programa de 30 dias. É o primeiro nível. Aí a pessoa passa por aquele programa de 30 dias. Aí depois, o segundo nível, a pessoa, eu vou, tipo assim, ela acabou o primeiro nível. Beleza, e quando acaba o primeiro nível, o que eu posso fazer? Ou eu já conquistei o que eu quero, ou eu tenho que dar o meu próximo passo. Então, o próximo passo dela vai ser um programa de 90 dias. Então, ela já teve um primeiro contato, ela teve uma primeira experiência, teve um primeiro contato com a mudança da alimentação e com aquele esquema novo que eu tô criando para ela. E aí, no final desses 30 dias, eu vou vender para ela o nível 2. Eu vou vender a ideia do nível 2. E aí, fulano? Você está disposto a continuar? Como é que a gente vai fazer? E aí eu vendo um programa de 90 dias. Então, eu não vou vender para a pessoa desde o primeiro momento até o momento da alta. Eu não vou vender os 7 meses de uma vez. Eu vou vendendo em etapas. Porque a maior parte das pessoas, quando elas chegam, elas não estão prontas para mudar. E nós vamos conduzindo essas pessoas como se fosse um processo de dança e ela vai se prontificando a mudar. Eu vou aumentando o nível de autoeficácia e ela vai se prontificando a mudar. Então, por isso que eu organizei assim. Então, primeiro, eu vou fazer um programa de 30 dias. Aí, depois, eu vou vender um programa de 90 dias. E aí, depois, eu vendo um programa de manutenção, que vai ser de mais ou menos 90 dias também. Entenderam como que eu vou fazer? Então, por mais que a coisa, eu não sei exatamente quanto tempo eu vou precisar, eu vou fazendo uma intervenção com a pessoa em ciclo, para ela ter a sensação de vitória, de encerramento. Tipo assim, eu comecei uma coisa e eu terminei uma coisa. Quantas pessoas já começaram um atendimento de nutrição e elas saíram com a sensação de que elas nunca terminaram? Porque talvez ela chegou com um objetivo que era muito grande, que, sabe, sei lá, ficou uma coisa muito em aberta, não sei quanto tempo que vai demorar, e a gente realmente não sabe. Mas uma vez que eu crio ciclos e vou fazendo essa pessoa evoluir
de nível, mudar de nível e mudar de ciclo, ela fica com a sensação de fechamento, de conquista, de vitória, e ela enxerga que ela progrediu. Isso é com a gente também. Por que a faculdade ela é dividida em períodos? Por que o ano é dividido em meses, em semanas, em dias? Porque a gente precisa dessa divisão de tempo para se organizar. A gente já foi acostumado com essa divisão de tempo. Por que não criar ciclos de intervenção? Então, essa é a minha estratégia, é assim que eu vou fazer e é assim que eu ensino para as minhas alunas e aí eu tô compartilhando com vocês, tá? Não faça uma coisa, tipo, aberta. Faz uma coisa com início, meio e fim. E se a pessoa quiser continuar, ela vai dar o próximo passo. E sempre vai ter um próximo passo para dar, ok? Até ela chegar no objetivo dela. E aí, quando ela chegou no objetivo dela, ela pode querer outro objetivo. Faz sentido, gente? Estão curtindo essa live? Bom, o 8º ponto que eu coloquei aqui, esse é muito importante, tá? Se você vai construir um programa para a empresa, no final das contas, os donos da empresa vão querer saber o resultado do que você está fazendo, né? Eles querem saber, tipo, e aí? Qual foi a sua entrega? Então, gente, desde o início, já constrói os indicadores. O que você vai acompanhar, o que você vai colocar, tipo, imagina que você vai apresentar depois os números, né? Dono de empresa gosta de número, ele quer ver dado, ele quer ver aquele dado lá. Então, já no início, anota isso aí, que isso é muito importante. Construa os indicadores. Constrói os indicadores do seu programa. E se você for trabalhar com emagrecimento, não fica só se apegando a peso. Peso é muito importante, mas constrói outros indicadores. Quais outros indicadores, Marcela? Por exemplo, se você vai fazer missões ao longo do programa, constrói os indicadores, quantas pessoas concluíram tantos % das missões. Isso é um indicador de progresso. Você está mostrando mudança ambiental. Faz pesquisa de satisfação com essas pessoas. Você pode fazer uma pesquisa perguntando, sabe aqueles 10 hábitos alimentares da população brasileira do guia? Imagina assim, antes do programa começar, você pede para a pessoa responder quais daqueles hábitos ela tem instaurados na vida dela. E aí depois, no final do programa, você pede para a mesma pessoa responder de novo. E aí você já começa a ter uma mudança qualitativa para apresentar. Além disso, você pode medir o número de cumprimento das missões que você passou. E também peso, né, gente? Não dá para correr disso. Você pode medir indicadores clínicos, se for o caso, dados antropométricos, fazer as apresentações com os gráficos. Eu ainda não decidi exatamente o que eu vou fazer, mas assim que eu decidir eu posso compartilhar com vocês. Mas vai ser algo nessa vibe das coisas que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Então, assim, tem que ter indicador, porque senão depois, no final, você vai ficar igual doida, sem saber o que você vai apresentar. Aí fica um trem meio xoxo, sabe? E outra, eu não escrevi isso aqui não, mas eu vou falar. Documenta, gente, tira foto, sabe? Você vai fazer, eu quero fazer esse negócio da caminhada lá, da Serra do Curral. Tem que ter foto, tem que filmar, faz stories, tem que contar para as pessoas. Porque, às vezes, pra gente tá muito claro o que a gente entrega. Mas quando a gente não documenta, as pessoas não sabem o que a gente faz. E aí, como que eu vou sentir desejo por uma coisa que eu nem sei como que é por dentro? Então, quanto mais você documentar aquilo que você tá fazendo, vai ser melhor para você apresentar os resultados no final lá para os donos da empresa, para as pessoas que estão participando ali, né, para dar um feedback, tipo, do resultado daquele grupo, daquela comunidade de pessoas, e para você, tá? Esse é um documento do seu trabalho. Para depois, quando você for para a próxima empresa, você já imaginou que você tem tipo um portfólio para mostrar para a próxima empresa do que é que você pode fazer? Então, isso é mara. E o último aqui, que na verdade ele só sacramenta tudo que eu falei, é que você se atente à ideia de criar um movimento de saúde dentro dessa empresa. E esse movimento de saúde, ele é liderado por você planta a sementinha, mas você pode construir algo que vire um burburinho e que as pessoas comecem a falar disso, a desejar isso.
elas começam uma a se ajudar. Elas começam a ver, tipo, fulano, cadê sua garrafinha? Sabe, coisas bobas, básicas, mas que fazem toda a diferença na vida dessas pessoas. Pra mim, por que eu falei, não, gente, eu tenho que fazer essa live, eu tenho que fazer. E eu quero muito fazer esse programa dentro dessa empresa. Primeiro que eu amo essa empresa que eu vou fazer. Tem uma conexão, assim. E eu vou amar fazer. E porque eu sei que a gente pode fazer muito mais, sabe? A gente pode fazer muito mais do que o atendimento normal lá da nutrição. Porque do jeito que a gente tá fazendo, a gente não tá dando certo para a maioria das pessoas. Quando a pessoa tá comprometida, tal, tá pronta para mudar, vai. Mas e o resto? Quando a gente vai lá dentro do ambiente dela, o ambiente que ela tá a maior parte do tempo dela, e cria esse movimento de saúde, você já pensou no impacto que você pode gerar? E aí uma empresa vai vendo o resultado da outra e elas falam, meu Deus, eu quero... Imagina se a Rai, imagina que você fez uma empresa aí em São Paulo. Aí outra empresa viu e o negócio começa a virar burburinho, entendeu? E assim, a primeira vez que você fizer, você vai amar fazer. E aí, às vezes você pode viver só disso, já imaginou? Você pode ter estagiárias te ajudando a fazer, a gerenciar isso. Você pode ter e aí eu já começo a viajar, né, gente? Porque eu sou dessas, minhas alunas sabem. Você pode fazer parceria com personal, com instrutor de yoga, com fisioterapeuta. Tem tanta coisa que a gente pode fazer em parceria e sair, sabe, daquela caixinha fechada e fazer uma coisa que é mais, assim, que tem um impacto maior na vida das pessoas. Eu quis compartilhar, eu amei fazer essa live. E eu quis compartilhar com vocês. E assim, de verdade, a minha vontade é que cada vez mais, que eu veja cada vez mais nutricionistas fazendo, tá? Eu queria cada vez mais ver nutricionistas fazendo isso acontecer. E agora, como prometi, vamos abrir um momento para perguntas e respostas ao vivo, tá bom? Então manda suas perguntas aí que eu vou responder as perguntas agora. E eu vou pedir ajuda aos universitários que a minha água acabou e minha garganta tá seca. Pedro. Obrigada. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui as dúvidas. Vocês gostaram, né? Que bom, gente. Fico feliz. Agora, meu presente é vocês aplicando e fazendo. A Maíra perguntou como precificar. Então, olha só. Essa parte da precificação, ela é muito importante. Por quê? Tudo vai depender do como vai ser o seu contrato com essa empresa. Então, por exemplo, você vai ter custo de estrutura física? Sim ou não? Vai ter custo de estrutura física? Se você for ter custo de estrutura física, você tem que colocar lá. Se tudo que você for fazer ali dentro daquela empresa for dentro da empresa, então você não vai ter custo de estrutura física. A primeira coisa é o valor da sua hora. Então, você tem que fazer um plano, um projeto e desenhar esse projeto e calcular quantas horas eu vou gastar para fazer essa entrega. Então, você vai por programa, faz um programa de 30 dias. Quantas horas você vai gastar para fazer aquele programa de 30 dias? E aí, você tem que descobrir o valor da sua hora hoje, tá? E não tem um dó de cobrar, viu, gente? Não tem um dó de cobrar. Faça meu favor. Uma forma de você descobrir o valor da sua hora é pelo valor da sua consulta. Então, sua consulta custa R$200 e ela dura 1 hora. O valor da sua hora é R$200. Você vai e identifica quantas horas você vai gastar e aí você tem o valor da sua hora. Outro ponto que você tem que orçar são os materiais. O que de material que você vai gastar? Tem que colocar lá quanto que é disso para o paciente. Peraí, quem que me perguntou foi Maíra. Maíra, assiste a versão 2.0 do MDS que eu explico detalhadamente como precificar, tá? Isso vai te ajudar. Aí o valor da sua hora, estrutura física, custo de materiais. Esses eventos que eu falei para fazer evento externo, você não precisa bancar os eventos, não, entendeu? Tipo assim, você conta o valor da sua hora. Fazer yoga no parque.
Eu, por exemplo, eu conseguiria uma professora de yoga para fazer, tipo, uma degustação de yoga. Porque dali ela pode trazer, pode dar um monte de aluno de yoga para ela, entendeu? Então, tudo depende do que você quer colocar lá dentro e o que você consegue trazer como parceiro para o seu programa e o que você não consegue trazer como parceiro. E aí você vai precificando, tá? A Fernanda perguntou, Marcela, como fazer a gamificação atendendo o plano de saúde? Fernanda, aí esse é um tema para uma outra live, tá? O tema da live de hoje é de fazer programas de atendimentos gamificados dentro de empresas. Aí a Fernanda perguntou, o que você pensa em ir trabalhando com eles? Seriam encontros semanais? Então, Fernanda, eu gosto de fazer assim, ó. No programa de 30 dias, eu gosto de contato, pode variar de semanal ou não. Qual que é o que a gente está mais usando? Eu e os meus alunos, o que a gente está mais usando? A gente faz um primeiro encontro presencial, aí a gente manda tarefas de casa para eles fazerem, tipo, eu entrego missões, envelopes. Ele vai ter coisa para fazer toda semana. Aí depois de 15 dias, ele tem um encontro online, e aí você pode fazer alguma ferramenta, você pode trabalhar com ele alguma recarga, eu chamo de recarga de bateria. Alguma coisa que não seja do atendimento de nutrição, né? Que você possa fazer alguma orientação, ferramentas que você vai usar para trabalhar a motivação dele. E aí, se você não é AMI10, você pode fazer o kit diamante. Lá tem ferramentas e essas ferramentas você poderia, por exemplo, aplicar online com esse paciente depois de 15 dias. E aí, depois, você faz um encontro de encerramento, tá? Então, nesses 30 dias, eu faço 2, tá? E aí, você pode trabalhar, pode optar por fazer isso individual ou em grupo. Você pode fazer individual ou em grupo. Aí, lembra que eu falei que eu vou fazer, tipo assim, programa de 30 dias, aí depois eu vou vender o programa de 90 dias. Aí, quando for o de 90 dias, aí você já faz assim, ó, um encontro, uma consulta presencial ou um encontro em grupo presencial, aí depois de 15 dias online. 15 dias presencial, 15 dias online. E aí você vai alternando a cada 15 dias. Eu gosto de fazer assim, tá? A Nádia perguntou, tem algum lugar onde eu encontro empresas que são autogestão? Ô, Nádia, não sei. Talvez no site da ANS você encontre, mas eu acredito que dentro do site institucional você consiga descobrir, ou a forma mais simples é perguntar para os colaboradores. Tipo assim, fulano, você sabe se a sua empresa ela contrata plano de saúde ou ela gerencia o plano de saúde? Pode perguntar se você conhece alguém da empresa, tá? Não sei te falar isso, tá, Nádia? Que mais? A Marlúcia, eu terei que passar um valor para a empresa? Com certeza. Tipo assim, lembra do meu? Eu vou fazer um programa e a empresa vai me pagar. Só que, lembra que eu falei que vai ser 50% a empresa vai pagar e 50% o colaborador? Eu não sei ainda como que a gente vai como que a gente vai rolar isso do ponto de vista legal, né? Vai ser um contrato, eu sou pessoa jurídica, vai ser um contrato de pessoa jurídica com pessoa jurídica. Se você não é pessoa jurídica, existe uma forma de fazer um contrato de pessoa jurídica com pessoa física, tá? Então, assim, é possível também. Mas você tem que passar um valor para a empresa. Você tem que passar o valor do programa, né? Ela vai te pagar por isso. Que mais? A Bruna perguntou: você acha importante nesse caso fazer um contrato? Com certeza, tem que ter contrato. Um contrato de prestação de serviço. Assim, não precisa ser nada muito elaborado. Pode ser um contrato que você pegue da internet e faça as adaptações para o seu caso. Se você tiver algum advogado que possa te ajudar, seria legal. Ou até mesmo a empresa, ela pode te ajudar com essa parte. Mas contrato, na minha opinião, sempre importante. Ei, Fernanda, não tem problema, tá? Não tem problema. Mas eu espero que você tenha aprendido aí com o que eu passei. Olha, Claudinha Rossini, que linda. E aí, gente? Fechamos?
Fechamos com 10? Com chave de ouro? Nossa live de presente pra vocês? Gostaram? E aí, agora, ó, sendo 100% sincero e honesto, de 0 a 10, qual a nota você dá para a live de hoje? De 0 a 10, coloque aqui a sua nota para a live de hoje. E eu vou pedir para vocês que, sempre que vocês quiserem uma coisa, tipo um tema que vocês quiserem muito, manda para mim no direct. Porque eu gosto de falar das coisas que vocês, né? Que vocês têm interesse. Deixa eu ver quem tá aqui. Mônica, como vender? Eu falei isso no começo da live. Dá uma checada lá. Sandra, a gente acabou de fazer um encontro individual e você acabou. Você é maravilhosa, hein, Sandra? Você não cansa de mim, não, mulher? A Bruna perguntou: você vai colocar todos os pontos que vai trabalhar no contrato? Ah, não precisa ser todos os pontos, mas os pontos principais. Juliana, eu falei sobre isso no começo da live, que tipo de empresas procurar. Foi bem no comecinho. Ai, gente, que maravilhoso. Ah, vocês estão pedindo pra eu falar de novo os 9 passos, né? Então vamos lá, vou resumir. Então, primeiro passo, escolher a empresa. E aí eu dei 2 dicas de como escolher. Vão optar por autogestão ou por empresas dessas mais modernas, tipo startup, empresas que têm uma cultura muito forte. E eu expliquei isso no começo da live, reveja. 2, estude a empresa. Estude a empresa, não vá crua. Estuda a empresa para identificar as oportunidades. 3, construa de forma personalizada. Eu reforcei aí que o pagamento, eu vou optar porque não seja a empresa que pague tudo, que seja 50-50, tá? 4, promova eventos extra fora da empresa para tirar a pessoa daquele ambiente. Igual eu dei o exemplo da caminhada na serra que tem aqui, ou a yoga na praça ou no parque. 5, crie um formulário prévio para conhecer as pessoas. 6, faça uma palestra de venda / apresentação para gerar desejo e para as pessoas, no final, elas vão aplicar, né? Fazer um formulário de aplicação. 7, crie um ciclo de intervenção. Tem que ter início, meio e fim. Não pode, de jeito nenhum, ser uma coisa solta. Tem que ter início, meio e fim. 8, construa indicadores. No final, é importante apresentar os resultados para a empresa e você precisa construir indicadores. E 9, crie um movimento de saúde. E 10, faça acontecer, tá? Tira os mimimis todos, faz acontecer. E o Instagram já tá fazendo assim pra mim, falando: querida, seu tempo acabou e ele vai me fazer cair. Então eu vou mandar um beijo pra todo mundo. Boa noite, muito obrigada. Eu amei fazer essa live. Eu vi que vocês amaram. Foi lindo, foi maravilhoso. Mua! Beijo, fui! O Instagram vai me fazer cair. Tchau! Vai cair, gente, vai cair. Tem tempo. Tem 1 hora que nós estamos aqui falando. Beijo!